E a RX 9050, hein, mano? RX 9050, a placa que você precisa, a placa que vai resolver o problema dos sofridos do Brasil. Exatamente. Você que é liso, você que tá montando PC Gamer, tava esperando o momento de você brilhar, sair aquela placa de vídeo que você vai conseguir rodar as coisas sem precisar vender tudo que você tem na sua vida pra comprar uma placa de vídeo. Finalmente, a empresa que tá sempre pensando no seu bolso, pensando em você que não tem dinheiro, a rainha dos pobres, vai lançar uma placa de vídeo pra você, cara. Ela já anunciou, na verdade, a placa daqui a pouco já tá aí na tua casa. É a poderosíssima e aguardada RX 9050. Quando você achava que não dava pra ir um pouquinho mais pra baixo, chegamos na RX 9050, que deve ser a concorrente da RTX 5050. A dúvida é, quão concorrente ela vai ser da RX 9050, quanto que ela vai custar e por que que ela pode ser um completo lixo, com a estratégia pouco amigável pra você, consumidor, que ela está adotando. Não é exatamente nova, mas continua acontecendo. E você que não entende absolutamente nada de PC, você é a vítima mais certeira desta grande cagada que acontece no hardware repetidas vezes e que pode cair no seu colo. Aqui no Brasil, vou ser sincero pra vocês, é um pouco mais difícil de acontecer, porque esse outro produto ele tende a estar disponível somente num setor específico da cadeia de distribuição e dos lojistas. Mas vamos lá. Nós temos aí o lançamento da RX 9050. Eu já sabia do lançamento da 9050, não tinha nenhum NDA, nem nada pra falar sobre ela, mas já sabia que seria lançada e não recebi no lançamento, assim como acho que ninguém recebeu no lançamento pra testar essa placa maravilhosa. Brincadeiras à parte, eu acho que ela vai ser uma placa interessante pra nós aqui no Brasil. O problema é que ela traz várias pegadinhas. A Gigabyte e a PowerColor apresentaram suas primeiras placas de vídeo RX 9050. Ambas as empresas utilizam 8 GB de memória GDDR6, mas a Gigabyte aplica um overclock de fábrica significativo, enquanto a PowerColor se mantém próxima às especificações de referência da AMD. Os novos modelos juntam-se às placas já lançadas ou anunciadas pelas ROG, Asus, XFX e Sapphire. A AMD está oferecendo a Radeon RX 9050 na região Ásia-Pacífico, Japão e América Latina. Então não é um produto global por enquanto. Com um preço sugerido de $280, 279, que é arredondando, né, para vendas online. Nem a Gigabyte nem a PowerColor confirmaram os preços ou a disponibilidade em lojas físicas nesses países. A Gigabyte RX 9050 Gaming OC 8GB possui 8GB de memória GDDR6 com interface de 128 bits. A Gigabyte define o clock de jogo de 2260 MHz e o clock boost em 2760 MHz. As especificações de referência da AMD são 1920 e 2600, respectivamente. Aqui tá o modelinho. Eu gosto bastante desse modelo game da Gigabyte. Eu acho ele bem discreto, né? Não é aquele modelo exagerado, fica bonitinho em qualquer tipo de build. Como vocês repararam, vem ainda com 3 conectores, que coisa maravilhosa, né? Um HDMI e 2 DisplayPort, isso é herdado já de outras placas que começaram a economizar também nos... É suficiente, tá? Dificilmente você vai querer ligar 4 monitores nisso, mas se você quiser, você vai ter que fazer umas gambiarra. Isso confere a Gaming OC um clock de jogo 18% maior do que o clock e um clock boost 6% maior do que a especificação da AMD. Os mesmos clocks são usados pela Sapphire Pulse, enquanto a Asus Dual pode atingir 2770 MHz através do seu modo OC opcional. A Gigabyte equipa sua placa com um conector, com um cooler, nossa, com conector WindForce ia ser engraçado, né? Mas o 12V2X6 podia ter um cooler WindForce, uma placa traseira reforçada, suporte para trava de ventoinha e uma seção de passagem na extremidade do dissipador de calor. Deixa eu ver isso aqui que eu não tinha reparado. Passagem de cabo na extremidade, de onde que dá pra ver isso? Ué, isso aqui? Não achei nada disso aí, mas enfim, a gente vai descobrir em breve, né? Tá, de trava também. Eu falei, parece uma placa legal, não tô vendo nada disso. Será que é isso aqui, que é uma travinha que você esconde o cabo, alguma coisa assim? Interessante, pra uma placa de entrada é interessante ter alguma coisa diferente, né? A PowerColor adiciona um modelo Reaper com clock de memória, com clock de referência. A PowerColor escolheu seu design Reaper de nível básico para a RX 9050. A 9050 8GA utiliza um cooler com 2 ventoinhas que incluem 1024 processadores de fluxo, 8GB de memória GDDR6 e 18 GB por segundo, e uma interface de 128 bits. A PowerColor lista um clock de jogo de 1920 MHz igual à especificação de referência da AMD. O modelinho da PowerColor também é bem discreto. Eu não sei porque eu não consigo gostar dessa fonte da PowerColor, né? As letras, né, que eles usam para as fontes lá. Nada demais, modelinho simples, compacto e tal. 2 fãzinhas, deve ser o mais barato que vai ter à venda. A 9050 é baseada na arquitetura RDNA 4 com 16 unidades de computação, 16 aceleradores de raio e 32 aceleradores de IA. A AMD especifica um consumo típico de energia da placa de 92 watts, largura de banda de memória de 288 gigabytes por segundo, e uma recomendação mínima de fonte de alimentação de 450 watts. A Gigabyte e a PowerColor não anunciaram
anunciaram planos para oferecer suas placas de vídeo na América do Norte ou na Europa. Eles são ricos, né? Eles não precisam dessas placas topo de linha, de entrada, de cabeça para baixo. Galera, tem um site muito bom para jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até para consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora, mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas, o que é ótimo porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. A 9050 hoje ela vai ser a placa, por enquanto eu acredito que vai ser a placa de vídeo de mais barata que tem na linha RX 9000. Eu já vou falar de performance para vocês terem uma ideia, mas para quem não entende nada, ela é uma placa de última geração, então ela compartilha a GPU, ela não é nenhum refresh, nenhuma atualização, nem nada. Ela é de fato uma RDNA 4 que compartilha a mesma arquitetura de uma RX 9060 XT, 9070 XT, um corte menor dessa GPU. O modelo ele traz configurações razoáveis, tem 8 GB de memória, ele tem ali 128 bits de largura de banda. Eles não falaram aqui sobre interface PCI Express, quantas lanes, eu chutaria que deve ter, na melhor das hipóteses, 8 lanes PCI Express aqui, 3 saídas de vídeo no caso, né? E deve vir com um preço competitivo, até porque só foi disponibilizado para mercados de terceiro mundo, eu diria, do sul, eu não sei se para terceiro mundo, quais as outras áreas, para Ásia, não, depende, né? Foi para Ásia, Pacífico, Japão e América Latina, então não foi só para países de terceiro mundo, nem para países que só pegam coisas baratas. Curiosamente, na Ásia, Pacífico, Japão e América Latina, mas não na América do Norte nem na Europa. Coisas da AMD, né? Então é realmente para quem tá liso de grana. Esse não é o grande problema da placa, tá, galera? A RX 9050 parece um produto interessante, obviamente tudo vai depender do preço. É uma placa com suporte ao FSR 4.1 ou FSR Redstone com frame generation e tudo mais, o que para placas de vídeo de entrada ajuda muito. A RX 7600, que seria uma placa posicionada, né, entre ela e uma 9060 XT, por exemplo, ela tem um FSR 4.1, mas não tem o frame generation e também tem 8 GB de memória. O TDP eu achei interessante, 92 watts, é uma pena que não chegou no 75 para não ter conector de energia, seria bom, mas a AMD tem uma solução maravilhosa para esse problema aí, né? Ou para esse problema que a gente acabou de enxergar, né? Fala de performance. Já tem alguns testes de performance da placa, e a primeira análise que saiu aqui mostra um desempenho de cerca de 30% inferior a uma RTX 5050 em jogos. O modelo testado foi a ASRock Challenger de 8 GB, tá? A primeira análise detalhada da 9050 foi publicada pelo site japonês Hermitage Akihabara. O veículo testou a ASRock Radeon RX 9050 Challenger de 8 GB contra Gigabyte RTX 5050 WindForce de 8 GB, utilizando um sistema com o Ryzen 7 9800X 3D. Considerando os 8 testes do 3D Mark, nossos cálculos indicam que a 9050 ficou cerca de 18,2% atrás da 5050. A AMD lançou a RX 9050 discretamente para regiões selecionadas, com apenas um pequeno número de modelos de parceiros anunciados até o momento. A ASRock listou placas Challenger em configurações de memória de 8 e 4 GB. O modelo fornecido a GDM para testes foi a versão comercial de 8 GB, modelo RX 9050 CL8G. Se você observar atentamente os dados da BIOS, notará que a AMD deu um novo nome a essa GPU, Navi44XE. A RX 9050 utiliza a GPU Navi44 com 16 unidades de computação, 1024 processadores de fluxo, 16 aceleradores de RAI e 32 aceleradores de IA. Possui 8 GB de memória GDDR6 rodando de 8 a 18 GB e 128 bits de interface, dá 288 GB de largura de banda, especificações que já passei para vocês de referência, e os clocks de referência aqui. Aí a gente tem o GPU-Z dela, tá? Então aqui, Navi44, 8 GB de memória, PCI Express X16 5.0. Tá dizendo que a interface é PCI Express X16. Eu não sei se todas as lentes são ativas, espero que sim. Se for isso, excelente, maravilhoso. Isso aí vai ser um ponto que vai jogar muito a favor, tá? As maiores deficiências no 3D Mark aparecem nos testes com Ray Tracing. A 9050 foi 25,7% mais lenta em Speedway e 26,7% mais lenta em
Port Royal. A diferença caiu para 13% em Steel Nomad, 10,7% no Time Spy e 10,1% no Time Spy Extreme. A 5050 também liderou a maioria dos testes em jogos. A 9050 foi de 18,6%, mais lenta em Final Fantasy 14, é isso? É 14? A 1080p, 23,5% mais lenta em Apex Legends e 14,6% mais lenta em Rainbow Six Siege, usando a pré-definição média. As placas alcançaram 64 FPS em Rainbow Six Siege a 4K com pré-definição Ultra Plus. Caramba, né? Algumas das diferenças mais significativas não representam comparações diretas de renderização por GPU. O GDM habilitou a geração de quadros FSR padrão na placa Radeon, enquanto a 5050 utilizou a geração de múltiplos quadros DLSS 4x ou 6x em Cyberpunk, Onimusha, Doom e Assassin's Creed Black Flag. Isso deu à NVIDIA uma grande vantagem em 1080p, embora a 5050 tenha apresentado uma queda para cerca de 10 a 17 FPS em Doom em 1440p e 4K devido a limitações de memória, claro. Em média, 9050 é 18% mais lenta que a 5050 em testes sintéticos e 30% mais lenta em jogos, se exclui o Doom e, obviamente, né, jogos que não funcionam em 4K com essas GPUs, mas, obviamente, por conta da VRAM. A grande vantagem da Radeon é o menor consumo de energia nos testes do GDM. O consumo total do sistema atingiu 182,4 watts sob carga com a 9050, em comparação com os 217,5 watts da RTX 5050, ou seja, o recomendado numa fonte de 450 watts seria suficiente mesmo para essa placa. Isso representa uma redução de 35 watts ou 16%. O teste também registrou uma temperatura máxima de 56 graus na GPU e uma temperatura do ponto quente de 69 graus na placa das ROG, ou seja, o hotspot 69 graus no ponto mais quente da placa. Bom, a gente tem aqui os comparativos de FPS, que eu acho que é o mais interessante, pegando aqui o Final Fantasy, por exemplo, que é de pontuação e tal, depois Apex Legends. 147 contra 192 FPS é bastante coisa de diferença. Em Quad HD, 101 contra 128 e em 4K, 72. Cara, dá pra jogar em 4K com essas placas, é meio bizarro, né? Rainbow Six Siege de 200 para 239 não é uma diferença tão grande em Full HD. Eu vou considerar Full HD porque, sinceramente, é uma placa para Full HD, né? Cyberpunk 2077, aqui a diferença é por conta do Frame Generation, conforme ele comentou, né? Infelizmente, eu acho um vacilo isso, você fazer com Frame Generation e não fazer. Eu acho que você até pode fazer o teste com Frame Generation, mas você tem que fazer o teste sem também pra pessoa ter uma ideia de quanto que é a performance em renderização pura, né? Ultra 1080p aqui, nossa, com Frame Generation já foi isso, imagina que tristeza que tá. Onimusha em 1080p, 134 contra 166, o Doom esquece, Assassin's Creed também tá com Frame Generation, então a diferença não é real, o Black Flag, né? E na máxima 57, 135. Então a diferença aqui é mais em relação ao Frame Generation. De novo, a performance parece interessante. Em média, se ela ficou ali em média teste sintético, 30% mais lenta em jogos, tá? 30%. Se a gente pegar aqui o preço de uma RTX 5050, a gente encontra por R$ 1.900. Quanto que custaria a RX 9050 para valer a pena? Ela teria que custar R$ 1.330, ou por volta de uns R$ 1.300 a R$ 1.400. Se ela vier nesse preço, realmente vai ser um excelente produto. Tem os 8 GB que nessa faixa de preço, acredite se quiser, é uma vantagem. Tem suporte às últimas tecnologias, tem uma boa performance aqui. É lógico que a performance Ray Tracing não é o forte de nenhuma dessas placas de entrada, mas ela vai ser pior do que a da NVIDIA. Isso é meio que uma máxima nas placas RX 9000, com algumas exceções em alguns jogos e alguns modelos. Por exemplo, a 9060 XT tem uma performance muito próxima da 5060 de 16 GB, a 9070 XT da 5070i, mas tudo o restante é meio confuso. Se ela custar nesse valor, então anota aí. Se a diferença de performance é por volta dos 30%, ela tem que custar pelo menos 30% menos. No mesmo preço da 5050, é um produto morto. Nessa faixa de preço, ela acaba sendo uma alternativa para quem tá liso também. Por quê? Porque a pessoa tem um orçamento muito limitado. Hoje, a R$ 1.300, você não vai encontrar absolutamente nada melhor do que isso. O que tinha melhor do que isso era a RX 6600, a RX 6600 foi descontinuada, você até encontra modelos, mas normalmente eles estão mais caros. A 7600 tem mais performance, porque a 7600 tem uma performance de 5050, só que ela deve custar mais. O custo-benefício da 7600 é muito boa, mas a 5050 seria mais para um orçamento limitado. Ela no preço da 7600, ela não faz sentido, ela teria que custar menos do que a 7600, porque a 7600, apesar de ter tecnologias limitadas, ela tem mais performance. Ela tem uma performance de umas 50-50. Não em Ray Tracing, mas enfim, desconsiderando o Ray Trace para essa faixa de preço. Vai ser uma excelente para quem quer comprar para jogos competitivos, um CS, mesmo um Battlefield, Call of Duty, enfim, Fortnite, todos esses jogos, e para jogar jogos AAA também é capaz de rodar, como vocês viram aí. O problema não está especificamente na 7600, que de novo, eu achei que se cumprir realmente, for PC Express X16 e tudo mais, é uma excelente escolha. O problema dela é
outro. O problema é que a AMD, de novo, fez aquilo que a gente já condenou várias vezes e vai pegar muita gente desprevenida. Por quê? Porque este produto ele não tem uma versão só. Esse produto tem duas versões. Ele tem a RX 9050 de 4GB e a de 8GB. A de 8GB é o que deve ser vendido para o varejo, para nós. Só que o modelo de 4GB, ele também vai estar disponível no mercado para aqueles que são integradores, para aqueles que montam o PC, para aquele PC que vem novo. Vem novo montado já, né? Qual que é o problema, galera? A AMD confirmou que a RX 9050 de 4GB é uma placa de vídeo real, mas que permanecerá limitada a sistemas OEM. A empresa afirma que desenvolveu a variante para um PC de um parceiro específico e que no momento não tem planos de vendê-la como uma placa independente. A confirmação foi dada por Hassan Mujtaba, após a descoberta de um desktop CyberPower PC equipado com configuração de 4GB, até então não anunciada. Segundo a AMD, a placa foi projetada para oferecer um excelente custo-benefício para clientes que buscam um computador para jogos de entrada, também conhecido como bullshit, né? O cartão de 4GB foi projetado para um sistema de um parceiro. O sistema em questão é o CyberPower PC Gamer Master GE, nossa, que nome horroroso para um PC desse, vendido pela Best Buy. Ele combina a placa de vídeo RX 9050 de 4GB com um processador Ryzen 5 5500, 8GB de memória DDR4, 8GB de memória DDR4, pelo amor de Deus, e um SSD de 500GB. O computador está atualmente listado por $900. A confirmação do fabricante explica por que a versão de 4GB apareceu em um anúncio de varejo nos Estados Unidos, apesar da AMD ter limitado o lançamento da 9050 individual aos mercados da Ásia Pacífica e América Latina. A AMD definiu o preço sugerido de 279 para a placa e indica uma potência total de 92 watts. As placas de vídeo de parceiros anunciadas pela ASRock Sapphire utilizam 8GB de memória GDDR6. O modelo Challenger da ASRock apresenta 1024%. Bom, esse aqui é as especificações que eu já falei para vocês. E o modelo de 4GB é diferente. A AMD não divulgou as especificações completas da versão AM de 4GB. De acordo com o anúncio da ASRock, algo agora removido, o modelo de 4GB teria apenas um barramento de memória de 64 bits, ou seja, cortado pelo meio. Olhando pelo lado positivo, se por acaso você se deparar com um modelo especial de 4GB, pode se considerar sortudo dada a sua raridade. E de novo, Robson, é só para um varejista que vai vender lá nos Estados Unidos, tanto faz, né? E daí, importante que eles pensaram em nós, não. Porque esse modelo, escrevam o que eu tô dizendo, esse modelo em algum momento vai pingar aqui no mercado. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei porquê, mas esse modelo vai aparecer no varejo. Por quê? Todos os modelos de placas super baratas de entrada, eles chegam no mercado brasileiro. A gente dá um jeito. E o problema, de novo, não é o quanto... mas ele vai ser muito mais barato e é para outro público. Perfeitamente, sem problema. Só que para isso você tem uma RX 580 que, mesmo sem todas essas tecnologias, é muito melhor. Não tem um barramento de 64 bits e não tem uma merda de 4GB de memória. Outro ponto. É um público de entrada, galera. A própria RX 9050 já é para um público que vai procurar um PC mais de entrada. E essa galera, eles não buscam muita informação, porque às vezes é o primeiro PC do cara, às vezes o cara tá com orçamento limitado, às vezes ele não é entusiasta, né? Tá começando nisso. E o que acontece? O cara vai lá e ele pode até ver o máximo que ele vai fazer, de repente vir aqui no canal e ver a performance da 9050, fala assim: porra, que legal a performance dessa placa, gostei muito, vou comprá-la porque tá muito barato. Só que ele tá vendo a performance da RX 9050 de 8GB, a da 9050 de 4GB não vai ter absolutamente nada a ver com isso. E se uma placa de 8GB já pena hoje, imagina uma de 4GB. Imagina você comprar novo. Imagina então pro consumidor nos Estados Unidos que vê o review de uma 9050 e compra esta merda desse PC de $900 com uma porra de uma placa de 4GB e 8GB de memória RAM. Ai, foi só para um cliente. Ai, AMD, pelo amor de Deus, cara. Sério, 2026 nós estamos nessa ainda? Toda geração tem uma bosta de uma desculpa, cara. Lembra a RX 550? Lembra a 6400? É só produto lixo. E o pior, se ancorando num produto que tende a ser bom, não sei, não testei ainda, para vender um outro produto lixo. Ou seja, a AMD foi lá e basicamente deu um alvará pro parceiro vender um produto lixo, enganoso, porque você vai estar pegando a informação de um outro produto que tem exatamente o mesmo nome. Ai, Robson, mas tem 4GB em um e 8GB no outro. Você realmente acha que a pessoa vai fazer essa distinção, quem não tem intimidade com hardware? Pelo amor de Deus, cara. E se chegar aqui no Brasil custando tipo R$300 a menos, o pessoal vai acabar comprando. Por quê? Porque é muito de entrada. Ai não, R$1.300 é muito... É muito dinheiro, mas é um produto de entrada ainda. E a galera só vai, qual que é o bom? Eu tenho R$1.000 pra gastar. Puta, R$1.000 é essa aqui, a 9050, eu vi a performance, é legal, eu vou comprar. É inacreditável a cretinice das marcas hoje em dia com isso, cara. Ai, mas é igual. Lança com outro nome, AMD! Não precisa lançar como 9050 de 4GB. Me chama de 9040, 9030,
80, 90 lixo, qualquer coisa. Ai, mas usa a mesma GPU. Não é desculpa. Eu já falei isso pra NVIDIA, a mesma coisa. Eu falei pra vocês aqui. Por que a 5060 de 8GB tem que chamar isso? Não precisa chamar 5060 de 8GB. Pode chamar outra coisa. Não precisa. O produto tem características diferentes, o produto tem performance diferente, ele não tem que ter o mesmo nome. Não tem que ter o mesmo nome, cara. É muito simples. É triste que, porra, quando finalmente eles resolvem lançar um produto que é pro nosso mercado, eles conseguem errar de alguma forma grotesca como erraram. Ai, mas é só nos Estados Unidos, não sei o que. Escreve. Ainda que fosse só nos Estados Unidos, hoje é nos Estados Unidos, amanhã vai ser no Brasil e vai ferrar o brasileiro. Então não importa se é para mercado americano, mercado austríaco, mercado australiano, mercado nigeriano, não importa, mano. Não é só porque a marca lançou um produto barato de entrada, ela não faz mais do que obrigação, ela tem que vender e ganhar dinheiro. Então se ela quer, ela tem que fazer isso. E outra, a AMD, cadê a RX 9060 AMD? Pelo amor de Deus, cara. Não lançou a 9060 ainda. Cadê a 9060? Não o XT. Vai ficar um gap entre a 9050 e a 9060 XT. E não faz sentido. Ai, mas tem a 7600. Beleza. Então você prefere vender um produto velho pra gente do que trazer um produto novo que teria acesso às últimas tecnologias. Essas e outras cagadas explicam por que a AMD tá tão atrás da NVIDIA no mercado. A 5050 não é a placa mais barata do mundo? Definitivamente não. Mas a AMD tem todo um mercado pra explorar, só que agora eles estão mais interessados mesmo em inteligência artificial. Como todo mundo. Vamos ver até quando vai durar essa mamata e vamos ver quanto tempo vai demorar até o pessoal vir aqui para passar um plano para AMD por conta do modelo de 4GB. Ou no modelo de 8GB parece uma placa legal, eu tô ansioso para testar, parece que a gente vai receber o modelo eventualmente pra gente testar aqui, eu quero trazer a performance para vocês, comparar com as placas, deixem sugestões aí de quais placas vocês querem ver comparadas com o RX 9050, a gente vai pegar um cenário obviamente mais realista do que esses testados, e tomara que venham mais produtos de entrada, porque tá difícil pra gente, tá cada vez mais difícil ter um PC com tecnologias novas, coisa boa, quem sabe isso aí não vai ser uma alternativa de repente o PC para Steam Machine. Será? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock pra gente chegar nos 200 mil inscritos.